Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. O seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e Urodinâmica. Muito bem, já estamos no ar com mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e também através do nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Dor nas costas, muito mais comum do que você imagina. Muito mais fácil de ter do que qualquer um de nós gostaria. Acredita-se que 80% das pessoas já sofreram ou ainda vão sofrer alguma vez na vida com dores lombares. E que 55% têm ou vão ter dor na coluna. Acredita-se que 15% da população mundial tem algum tipo de protusão ou herniação discal. Ou seja, aproximadamente 800 milhões de pessoas no mundo são portadoras de algum tipo de alteração anatômica na coluna vertebral. O programa Pergunte ao Doutor de hoje vai falar especificamente sobre hérnia de disco. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, ele que também é um dos integrantes da equipe da Osteoclínica, a maior clínica de ortopedia e traumatologia no sul do estado, Dr. Gabriel Juste Schmidt. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, esclarecendo algumas dúvidas sobre essa queixa tão comum. Bem, doutor, então, para começo de conversa, o que é a hérnia de disco e como se forma a hérnia de disco? Certo. Nós temos o disco intervertebral em toda a nossa coluna, exceto no nosso primeiro nível, entre as duas primeiras vértebras. O disco intervertebral é a cartilagem que existe entre uma vértebra e a outra. O termo hérnia em si quer dizer a saída de um material por algum orifício ou alguma fissura. Certo. Então, muitas vezes o nosso disco intervertebral ele faz algumas fissuras nele por um processo degenerativo e o núcleo, o que está lá dentro do disco, ele vai começando a sair. Certo. Essa daqui é a famosa hérnia de disco. E aí ela pega nas raízes nervosas, que formam o nervo ciático, e vai fazendo aquela dor irradiada pela perna. Doutor, a dor é o principal sintoma? Dores no calcanhar e nas costas indicam hérnia de disco? Certo. A queixa principal do paciente que tem hérnia de disco é aquela dor que vem das costas, da coluna lombar, por exemplo, e vai irradiando para o trajeto da perna. Okay? Aquele paciente que tem a dor nas costas puramente, que não tem a dor irradiada, clinicamente a gente não suspeita de uma hérnia de disco. Às vezes até tem, mas não é o clássico. O normal é o paciente que vem com aquela ciatalgia, aquela dor do nervo ciático e que vai irradiando para a perna. Dependendo da raiz nervosa que vai acometendo, às vezes essa dor vai até o calcanhar, às vezes ela vai só até a coxa, até a panturrilha, pela face anterior da coxa. Aí vai depender anatomicamente de como essa hérnia está localizada. Doutor, e me diga uma coisa, as hérnias de disco, elas costumam aparecer em que região da coluna? Tá certo. Nós temos o disco intervertebral. Na nossa coluna, a gente divide desde a coluna cervical, passa pela coluna torácica e até a coluna lombar. O único local que a gente não tem disco é na primeira articulação, na cervical, entre C1 e C2, entre a primeira e a segunda vértebra cervical. O resto, em toda a nossa coluna, pode ter uma hérnia de disco. Claro que tem alguns lugares que são mais comuns. Por exemplo, o disco de L4, L5 e L5-S1, ele é responsável por 90% dos casos de hérnia de disco. Então, normalmente essa é a localização principal, na coluna lombar baixa. Bem, doutor, uma outra questão. Como evoluem os quadros de hérnia de disco? No geral, a evolução é muito boa. Cerca de 80% dos pacientes vão ter uma resolução espontânea do quadro dentro de 4 a 6 semanas. Num período de 12 meses, ou seja, um período dentro de um ano, cerca de 90% dos pacientes vão ter uma resolução espontânea do quadro. Então, é uma doença que muitas vezes a gente se preocupa, o paciente se preocupa e acha que depois que ele tem uma hérnia de disco, ele vai carregar essa hérnia de disco para o resto da vida.
enquanto que na verdade a maioria dos casos evolui bem de uma forma muito favorável e que essa hérnia de disco, o organismo vai começando a reabsorver ao longo do prazo de 1 ano, por exemplo, e dentro desse período cerca de 90% dos pacientes vão estar muito bem, às vezes vão estar sem dor. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Gabriel Juste Schmidt. E o assunto no programa de hoje é hérnia de disco. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Bem, Aguinaldo, hoje nós vamos falar um pouco de procedimentos que são recomendados no inverno. Existem procedimentos que nós realizamos com uma certa rotina, que são botox, aplicação de toxina botulínica, preenchimento com volumização, o Sculptra para melhora do colágeno da pele, que podem ser realizados em qualquer época do ano. Entretanto, aqueles procedimentos que agridem diretamente a pele, no sentido de melhorar a firmeza da pele ou melhorar mancha ou ruga, ou seja, peeling, laser, principalmente o laser de CO2, é recomendado que se faça no inverno, porque o sol, aquele sol escaldante da nossa região no verão, pode manchar a pele em consequência do procedimento. Então, caso tenha alguma dúvida, me procure, ou procure a nossa equipe de dermatologia para poder programar o seu procedimento nesse sentido. O laser de CO2 é o padrão ouro para tratamento de rugas, e na melhora de textura da pele, principalmente relacionada a manchas e poros. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Olá, eu sou Rosângela Martins Baroni, especialista em dentística restauradora da Clínica Orofacial. Hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes de forma involuntária. A maior parte das pessoas tem por causas psicossomáticas. E o bruxismo atinge mais de 80% da população. É necessário, muitas vezes, usar uma placa de proteção, a placa de bruxismo, que ela vai fazer com que não haja danos à sua articulação temporomandibular e a seus dentes, porque o bruxismo tanto causa dano na ATM, que é a articulação, quanto nos seus dentes, podendo levar a fraturas muitas vezes. Então, em cima do diagnóstico, o plano de tratamento e a placa de bruxismo para proteção. O seu dentista vai saber lhe informar. Por hoje é só e até a próxima. O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você. A Osteoclínica é o maior centro de ortopedia da região, com médicos que atuam nas diversas áreas da especialidade, como cirurgia de ombro e cotovelo, coluna vertebral, joelho, quadril, pé e tornozelo, além de ortopedia pediátrica. Agora, a Osteoclínica oferece também pronto atendimento em traumatologia e ortopedia, com médico especialista de plantão de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Osteoclínica, 20 anos. Ligue 3437-1788. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Gabriel Juste Schmidt, e nós estamos falando no programa de hoje especificamente sobre hérnia de disco. Dr. Gabriel, que também é cirurgião de coluna. Bem, doutor, a prática esportiva diária, ou melhor, os exercícios com muito peso e alto impacto, podem contribuir para o surgimento de uma hérnia de disco? Sim, o exercício de alto impacto ele pode contribuir para o surgimento. Toda atividade física, quando bem realizada, orientada por um educador físico, a gente não espera que essa complicação ocorra. Mas o indivíduo que faz o exercício de alto impacto com uma frequência alta durante a semana ou durante a sua vida, pode ocorrer tais complicações nesse sentido. Doutor, a gente tem visto, e Criciúma está muito em voga, né? Os corredores de rua, esses atletas que fazem exercício, esses circuitos. Existe alguma recomendação para esse tipo de exercício, doutor? O indivíduo que está sedentário e começar uma atividade física extenuante, já de cara, eu particularmente não recomendo. Acho que todo exercício ele tem que ser bem orientado. Quem vai saber orientar muito bem isso é o educador físico, um fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar, que vai avaliar o paciente como um todo e vão começar um trabalho progressivamente, vai aumentando a carga e a quantidade de exercício físico que esse indivíduo vai tolerar. Começar uma atividade física, eu não faço academia e vou te acompanhar numa academia. E se tu levanta o peso X e eu que estou na minha primeira semana de academia eu vou fazer o mesmo peso que tu, o mesmo número de série, essas coisas, a chance de ter alguma complicação osteomuscular é muito grande. Não só na hérnia de disco, mas outras partes do corpo também. Então a minha orientação sempre faz um treino progressivo. Gradualmente vai aumentando o treino. Doutor Gabriel, é possível tratar hérnia de disco sem remédios e cirurgia ou o tratamento da hérnia de disco necessariamente passa pela cirurgia? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante. O tratamento padrão ouro da hérnia de disco é o tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico. Não cirúrgico. Não cirúrgico. Essa é a melhor forma de tratamento e é assim que se trata a maioria das hérnias de disco. Cerca de 90% dos pacientes vão ter uma resolução do quadro. Ou seja, cerca de 90% dos pacientes não são operáveis. Não tem indicação, não tem necessidade de serem submetidos a uma cirurgia. O paciente que vem a primeira vez consultar com uma hérnia de disco, a gente sempre segue um tratamento conservador a princípio. São raras as exceções que na primeira consulta a gente já tem que indicar um tratamento cirúrgico. Algumas complicações, algumas vezes é necessário, para o paciente também não ter uma sequela. Certo. Não adianta não operar ele e deixar ele com alguma sequela para o resto da vida. Isso a gente também não quer. Mas, em geral, nós começamos o tratamento com anti-inflamatórios, analgésicos e vamos controlando a dor junto com a equipe da fisioterapia e acompanhando o quadro. Esse paciente está melhorando a dor, a gente vê que ele está caminhando no sentido favorável, assim vai seguir o tratamento dele e normalmente essa dor vai passando. Agora, nesse caso é muito importante dizer, né, doutor, que aí entra a equipe multidisciplinar, né? Porque tem aí o trabalho do médico ortopedista e traumatologista e também da fisioterapia, né? Exato. Na área ortopédica, a fisioterapia caminha junto conosco. E a educação física também, em outro estágio, né? Mas a gente sempre tenta conversar com o pessoal da fisioterapia, principalmente nesses estágios, para dizer como que está o paciente. Eles nos dão feedback, eles têm mais contato com o paciente do que a gente. Eles veem o paciente com mais frequência do que a gente, então eles vão conversando, nós vamos trocando umas ideias e vendo como é que esse paciente vai evoluindo. Algumas vezes esses pacientes precisam de uma melhora mais rápida da dor, a gente pode fazer uma infiltração, que seria pegar uma agulha, infiltrar pertinho do nervo, joga um anestésico, tira a agulha e o paciente vai embora para casa. E tem aqueles casos que o paciente não melhora. Tudo que a gente faz, nada vai funcionando. Nada funciona. Nada funciona. O paciente continua com dor e já faz 6, 8 semanas, 10 semanas que está com dor. E aí a gente olha, então se tu queres melhorar, aí o ideal seria tirar a hérnia. Certo. Mas essa é a exceção, não é a regra. Doutor, agora me diga uma coisa. Aquele paciente que tem a hérnia de disco e aí o doutor entrou ali com tratamento medicamentoso, certo? Existe um prazo para esse tipo? Cada caso é um caso? Depende muito de paciente para paciente? Depende muito de paciente para paciente. A literatura nos fala que depois de 8 semanas, de 8 a 12 semanas, na falha do tratamento conservador,
existe a indicação de tratamento cirúrgico. Certo. Por que isso? Às vezes, mesmo operando esse paciente, o paciente que não quer ser operado, ele não aceita esse tipo de tratamento, o tratamento cirúrgico. E ele fica insistindo num tratamento conservador e fica com aquela dor. E aí já passou 1 ano, 2 anos que ele está com aquela hérnia comprimindo. E aí lá na frente ele resolve operar. Então tá bom, então vamos tirar a hérnia. A lesão que a hérnia de disco causou no nervo, às vezes é irreversível. E esse paciente, às vezes, ele continua com dor no pós-operatório. Ele vai dizer, olha, minha dor melhorou, teve um alívio, não é como era antes, mas eu não fiquei bom ainda. Então também a gente não quer. Chega uma hora que a gente, olha, é melhor operar, porque senão daqui a pouco tu pode ficar com uma dor residual, alguma coisinha chata pro resto da vida. Agora, doutor, falando um pouquinho ainda do ponto de vista cirúrgico, os pacientes, eles temem um pouco para fazer uma cirurgia de coluna, né? É um procedimento seguro, doutor? Temem bastante, não é um pouco. É mais fácil hoje operar o coração do que operar a coluna, parece. Operar a coluna. Assim, se for para operar o coração, todo mundo vai e opera, mas a coluna ninguém quer tocar, né? É verdade. Mas o risco cirúrgico é muito pequeno. Muito pequeno. É muito pequeno. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Gabriel Juste Schmidt. Nós estamos falando especificamente sobre hérnia de disco. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, no informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a fisioterapia para pacientes oncológicos. E eu converso então com a Edilene, que é uma das fisioterapeutas aqui do Hospital São José, que vai nos explicar um pouco sobre este trabalho desenvolvido com os pacientes em atendimento aqui na instituição. Ed, muito obrigada, pela participação no quadro. Eu queria que tu explicasse um pouco pra gente como é que funciona o atendimento de fisioterapia para pacientes oncológicos. A fisioterapia é importante em todas as fases do tratamento oncológico, desde o início do diagnóstico até o final do tratamento. 3 fases importantes da fisioterapia é a drenagem linfática, mais destinada aos cânceres de mama, a fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória. Ou as 3, tem pacientes que necessitam dos 3 atendimentos. A avaliação deste tipo de atendimento desenvolvido com os pacientes é o próprio fisioterapeuta quem determina ou o médico? Como é que funciona esse processo? Sim, todo paciente ele é encaminhado para a fisioterapia através da consulta médica. Sim. Nós avaliamos e nós temos um diagnóstico fisioterapêutico e a partir dessa avaliação nós temos um tratamento com objetivos específicos para cada paciente. Como é que funciona? Só explica rapidamente pra gente como é que funciona este tratamento. Quais são as atividades desenvolvidas para cada paciente? É individual? É uma específica? Explica um pouco pra gente. Sim, os atendimentos eles são individuais, eles são feitos em consultórios ambulatoriais e dentro da necessidade do paciente. Normalmente reabilitações osteomusculares, que são algumas dificuldades motoras, de movimento seguidos de dor, que são consequência de todo o tratamento. Às vezes essa consequência é pela quimioterapia, pela radioterapia ou pela cirurgia, ou os 3 juntos. O objetivo principal é sempre a diminuição da dor, que é o mais temido dos pacientes, e a fadiga muscular que vem na sequência. E depois que o paciente recebeu alta, passou pelo tratamento, ele precisa continuar com os atendimentos de fisioterapia? Sim, nós sempre orientamos que ele continue com o tratamento, que ele continue pelo menos com algum tipo de atividade e, quando necessário, com a reabilitação específica da fisioterapia. Este atendimento fora do hospital também é oferecido pela instituição ou esses pacientes precisam procurar outros profissionais? Eles ficam em tratamento 2 anos conosco. Então, esses 2 anos, terminando, mesmo que termine a quimioterapia, a radioterapia e as medicações, eles ainda continuam no tratamento da reabilitação fisioterapêutica. Tá certo. Ed, muito obrigada mais uma vez pelos teus esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Então tá, obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!
Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico ortopedista e traumatologista Dr. Gabriel Juste Schmidt. Dr. Gabriel, que também é cirurgião de coluna e também integra a equipe da Osteoclínica, a maior clínica de ortopedia e traumatologia do sul de Santa Catarina. Nós estamos falando hoje especificamente sobre hérnia de disco. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre cirurgia. Como é a cirurgia e o pós-operatório da hérnia de disco? É importante diferenciar o paciente que tem a dor do nervo ciático, puramente, aquela dor que caminha para a perna, daquele paciente que tem muita dor nas costas também. São duas cirurgias diferentes. Certo. O paciente que vem só com a hérnia de disco, aquele paciente jovem que não tem dor nas costas, que tem aquela dor irradiada para a perna, a gente simplesmente tira só a hérnia. Tá, ok? Não precisa fazer nada além disso. Aquele paciente que normalmente tem um pouco mais de idade, que também tem hérnia de disco, tem a dor irradiada para a perna e se queixa muito também de dor nas costas, aí é necessário fazer uma artrodese da coluna muitas vezes. O que seria isso, doutor? Então, a artrodese seria tirar o disco intervertebral, aquele espaçador, a cartilagem entre uma vértebra e a outra, colocar um espaçador artificial com enxerto ósseo ali e, dependendo de cada caso, é necessário fazer a via posterior, também colocar os parafusos na coluna para fixar aquela vértebra. Que seria uma cirurgia um pouco mais agressiva, então. Mais agressiva, mais complexa. Mais complexa do que simplesmente tirar a hérnia e tirar aquela dor que vai para a perna, do que os pacientes costumam ter também. Essa cirurgia, que quando a gente só faz a dissectomia, que é o procedimento de tirar a hérnia de disco, normalmente o paciente fica internado um dia no hospital, faz a cirurgia hoje, hoje de manhã operou, hoje no final do dia já está caminhando, amanhã de manhã cedo a gente passa a visita, o paciente está bem, aquela dor da perna dele melhorou, e ele está apto para ir para casa. Enquanto que a cirurgia da artrodese, o paciente costuma ficar um pouquinho mais tempo no hospital internado, e tem um pós-operatório com um pouco mais de cuidados. Um pouco mais de cuidado. Exato. Doutor, esse tipo de cirurgia é a chamada cirurgia minimamente invasiva? Ou cirurgia aberta? Isso. Dá para fazer a cirurgia aberta e a cirurgia minimamente invasiva. Depende muito da localização da hérnia e do tamanho dessa hérnia. A localização seria o principal fator para a gente decidir se vai fazer uma cirurgia por vídeo ou não, se é uma cirurgia aberta. Isso aí tem que ser avaliado caso a caso. Certo. Doutor, e como é que funciona o pós-operatório? O paciente vai para casa no dia seguinte, vai caminhando já. A gente espera que nos primeiros 15 dias ele faça um pouco mais de repouso, sem querer ir trabalhar, essas coisas. Sai de casa, dá uma voltinha na rua, essas coisas. No primeiro mês, esse paciente já está caminhando legal, ainda não pode fazer uma atividade física, a gente ainda não libera ele. Tem que esperar o disco dar uma cicatrizada, em planos profundos, não é só a pele, esperar cicatrizar e retirar os pontos que o paciente pensa que está bom já. E a partir mais ou menos de 2 a 3 meses de pós-operatório, aí é praticamente vida normal. Doutor, e esse paciente, nos primeiros dias, ele precisa de auxílio de andador, de bengala, alguma coisa do tipo? Normalmente não. Normalmente não é a rotina. O paciente, geralmente, quando a gente tira a hérnia, aquela dor que ele tinha na perna melhora e ele consegue caminhar sem auxílio de nenhuma órtese, sem nenhuma bengala ou andador, coisas do tipo. Doutor, uma outra questão. Esse paciente, ele também passa pelo serviço de fisioterapia? Alguns pacientes, sim. Os pacientes que têm algum déficit neurológico, que tem a perna que está perdendo força no pé, por exemplo, e que a gente vê que tem que ganhar força ainda, ou que fica com alguma dor residual, esses pacientes a gente acaba encaminhando também para fisioterapia no pós-operatório, eles ajudam muito nisso. Agora, o paciente que não chega a ter nenhum déficit neurológico, o problema maior era a dor, e depois da cirurgia essa dor melhorou, aí às vezes não tem necessidade de fazer fisioterapia. Doutor, a partir do momento que o paciente volta a ter uma vida normal depois da cirurgia, que tipo de atividade física ele está apto a fazer? Qual é o tipo de exercício recomendado? A gente não costuma bloquear, incapacitar o paciente de fazer alguma atividade física. A gente costuma liberar porque ele gosta.
de fazer. Claro que tem algumas atividades físicas que são melhores para a coluna e outras nem tanto. Certo. Ok? Atividades com impacto, com carga axial excessiva, não seria o mais indicado. Atividade física com flexão excessiva do tronco também não. Certo. Mas se o paciente quer fazer uma bicicleta, as caminhadas, dar uma corridinha, natação, essas coisas, pode fazer à vontade, sem problema nenhum. Doutor Gabriel, o idoso ele é mais propenso a ter hérnia de disco? Não, o idoso não. O idoso ele já está naquela terceira fase daquela cascata degenerativa, como nós falamos no começo do programa. Então a doença do idoso normalmente é outra. São aqueles pacientes que têm o famoso bico de papagaio. Certo. A artrose na coluna, os osteófitos, entendeu? Que apresentam estenose de canal, espondilolistese. Então a hérnia de disco ela é uma doença de adulto jovem, não é uma doença do idoso, normalmente. Doutor, então para finalizar a nossa entrevista, existe uma postura correta ou alguma forma de evitar e prevenir a ocorrência de hérnia de disco? Quais são os cuidados recomendados, doutor? Até o momento que a gente sabe que uma nutrição adequada, fazer uma atividade física regularmente, evitar de fumar e evitar carga excessiva é o que está mais ao nosso alcance para prevenir uma doença degenerativa discal. Então essas são as principais recomendações que a gente fala para o paciente. Olha, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico ortopedista e traumatologista, Dr. Gabriel Juste Schmidt. Nós falamos sobre hérnia de disco. Dr. Gabriel, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço e a gente está sempre disposto a conversar em outros programas. Foi uma excelente entrevista, foi muito gostoso estar aqui hoje. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Orque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni, o seu sorriso é o nosso objetivo. E Clínica Sara Ribeiro, Uroginoecologia e Urodinâmica.